Por aproximadamente um ano, o rei Davi foi um túmulo ambulante. Por fora, o poder, a música e a autoridade de um rei em seu auge. Mas por dentro, um segredo tóxico corroía sua alma. O adultério com Batseba e o assassinato a sangue frio de Ioinhas, um de seus homens mais leais. Um crime perfeito, enterrado sob os escombros da guerra e selado pelo poder real. A Bíblia nos informa que se passou quase um ano de silêncio, um ano de governo, de vida pública, de segredo. Para entender a anatomia deste silêncio, precisamos voltar à cena do crime. Jerusalém, por volta de 990 a.C. A nação está em guerra contra os amonitas. Mas o texto bíblico nos dá uma pista crucial. No tempo em que os reis saem para a guerra, Davi enviou Joabe. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Por quê? Teria sido a complacência do poder? O conforto do palácio que o impediu de ir à batalha? Este foi o primeiro elo na corrente do seu pecado. A própria geografia de Jerusalém se tornou cúmplice. A arqueologia confirma que o palácio do rei se erguia sobre a cidade, dando-lhe uma visão direta para a vida privada de seus súditos. Uma posição de vigilância e proteção que ele corrompeu em uma ferramenta de cobiça. O que era para ser um privilégio de liderança se tornou uma armadilha moral. Mas a grande questão que ecoa pela história não é como ele pecou, mas como ele suportou o peso desse silêncio. E a pergunta mais provocadora de todas, que nos força a olhar no nosso próprio espelho é: se o profeta Natã não tivesse confrontado o rei, Davi jamais teria se arrependido? Esta pergunta é o ponto de partida da nossa investigação. Nos próximos minutos, nós não vamos apenas recontar uma história, nós vamos realizar uma autópsia teológica. Vamos usar o Salmo 51 como uma mesa de cirurgião para dissecar o milagre da restauração de uma alma. Nós vamos descobrir por que Davi usou não uma, mas 3 palavras diferentes para descrever seu pecado, revelando uma mentalidade de um criminoso consciente. Vamos decodificar o segredo por trás de uma humilde planta chamada hisopo, e por que ela era a chave para a purificação da morte espiritual. Vamos entender por que Davi não pediu a Deus um conserto, mas sim um milagre de recriação, usando a mesma palavra que Deus usou para criar o universo do nada. E finalmente, vamos testemunhar a revelação mais chocante, como o próprio rei, no auge do sistema de sacrifícios, declarou que o cheiro de um animal queimando não era o que Deus realmente desejava. Se você está pronto para deixar a superfície, para ir além da pregação de 10 minutos e realmente entender a mecânica da queda e da redenção, se você tem a coragem de olhar para este espelho de 3.000 anos, então prepare-se. Este é o Mistérios da Bíblia Revelados. E a nossa jornada começa agora. Para entender a anatomia daquele silêncio, precisamos voltar à cena do crime. Jerusalém, por volta de 990 a.C. Anos depois, no Salmo 32, Davi nos deu um vislumbre angustiante daquele ano de silêncio. Ele escreveu: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Perceba a linguagem. Ele não fala de culpa, ele fala de dor física. Seus ossos envelhecendo, sua energia vital secando como uma planta no deserto. Davi, o músico, só conseguia bramir. Davi, o rei, sentia o peso esmagador da mão de Deus sobre si. Por fora, ele era o rei que governava, que julgava, talvez até que adorava em público. Por dentro, ele era um homem em decomposição espiritual. E havia um relógio biológico que tornava esse silêncio insustentável. Batseba estava grávida. O fruto do adultério estava prestes a nascer, ameaçando trazer à luz a verdade que Davi tentava enterrar. O tempo estava se esgotando, e é neste ponto, quando o rei está no auge de sua hipocrisia e no fundo de seu desespero silencioso, que alguém bate à porta do palácio. Esta é só a primeira parte do Salmo 51. Para saber como termina esse estudo, curta esse vídeo, se inscreve no canal e comenta parte 2 para assistir o próximo capítulo. Seu like, o seu comentário e você acompanhar o nosso canal é o que nos motiva a continuar desvendando os mistérios do livro de Salmos. Este é o Mistérios da Bíblia Revelados. Inscreva-se no canal, ative o sino. Obrigado e até o próximo.